Mas me fascina muito pensar nas possibilidades que há quando nos propomos a embarcar nessa jornada de autoconhecimento. Quando nos abrimos para diante de nós mesmos nos fazermos algumas perguntas. Afinal, quais são as minhas maiores dificuldades na vida? Vocês já se perguntaram isso? Quais são os meus sofrimentos? Por que eu sofro com isso? O que me incomoda no outro, diante do outro? Que emoções certas situações me despertam? E por quê? Eu consigo identificar as minhas emoções, aquilo que eu sinto? Olha quantas perguntas podemos nos fazer. O Divaldo, dentre as suas tantas palestras e reflexões, ele nos convoca a fazermos essas reflexões ao menos 2 vezes por semana, em frente ao espelho. Só o fato de nos dispormos a isso, a perspectiva diante da vida começa a mudar. O que nos diz a questão 919 no Livro dos Espíritos? Conhecimento de si mesmo. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Os espíritos nos dizem que há vários meios, mas hoje nós vamos conversar sobre algumas formas que é possível esse autoconhecimento. E essas perguntas que Divaldo nos traz aqui são uma delas, para que nós, diante de nós mesmos, façamos essas perguntas. Muitas vezes temos uma dificuldade enorme, passamos a maior parte do tempo pensando nas questões do dia a dia, nos nossos problemas do trabalho, os problemas familiares, nos questionando isso, nos questionando aquilo, mas nós não conseguimos parar para pensar como nós agimos diante das situações. Às vezes passamos horas pensando no que o outro nos disse, por que ele disse isso, por que ele disse aquilo, quem ele pensa que é para me dizer isso dessa forma, e como eu digo, o que eu digo, de que forma eu me reporto ao outro. Kardec, tratando sobre a reforma íntima e o autoconhecimento, já dizia: estude a ti mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Porque quando tu vai analisar-se, é preciso se despir de qualquer carapaça de orgulho, de vaidade ou de presunção, para saber reconhecer os pontos negativos que nós temos dentro de nós. E isso é muito difícil, muito difícil. Esses dias, vou compartilhar com vocês uma história minha, né, do meu trabalho. Eu estava estudando um paciente meu, né, e nesse momento que eu estava fazendo isso, esse paciente me mandou uma mensagem, né, e eu disse para ele: olha que coincidência, eu estou te estudando agora, né. E ele achou graça com isso, ele me disse: que engraçado que é tu me dizer, tu tá me estudando, né. E aí eu fiquei pensando nessa situação, né, o quanto eu no meu trabalho estudo os meus pacientes, mas o quanto nós nos estudamos, o quanto nós olhamos para as nossas questões, para as nossas dificuldades e conseguimos realmente pensar que caminho eu preciso tomar para mudar isso que está me incomodando, que caminho eu preciso tomar para mudar essa dificuldade que eu tenho. Porque quando fazemos essas certas perguntas a nós, vamos encontrando esses caminhos. E é claro que nem sempre nós vamos ter umas respostas prontas de imediato, né? Muitas vezes pensamos assim: eu converso com Deus, né? Eu tenho lá meus momentos íntimos com Deus, que eu faço as minhas preces, mas nós vivemos numa era
essa era da tecnologia, do avanço da tecnologia, nós queremos tudo para ontem, nós queremos as respostas imediatas. E esse tipo de resposta não é imediata. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de paciência, né? Porque é realmente um mergulho íntimo. E isso não é fácil, né? Há quanto tempo estamos assim, vivendo dessa forma? E não estamos falando só de tempo dessa existência, de outras existências. Há quanto tempo o meu espírito vive e pensa da mesma forma, né? Então é preciso de tempo para isso. Como nos diz a neurocientista e psicóloga a doutora Regina Lúcia Nogueira, quando sabemos mais sobre o nosso funcionamento, sobre como o nosso cérebro funciona, aqui ela estava falando sobre o cérebro, mas nós podemos fazer um paralelo com o que nós estamos falando aqui. Quanto mais sabemos como o nosso cérebro funciona, mais sabemos sobre os nossos desafios e é mais possível buscar outros caminhos. Como são as nossas emoções, como são as nossas dificuldades? Conseguimos olhar para os nossos avanços, para os nossos tropeços, porque tudo isso faz parte da vida. E se não olharmos de fato como somos, vamos perdendo grande oportunidade de nos melhorarmos. Porque para qualquer mudança é necessário que a pessoa queira. Ninguém muda se não quiser. E para isso é preciso investir. Não tem como. Eu tenho como meta do ano de 2020 me melhorar, né? Eu quero ter mais paciência, eu quero poder conversar melhor com o meu filho, eu quero poder conversar melhor com a minha mãe, porque ela me tira a paciência, ela tem as manias dela, então eu quero me melhorar. Então, hoje de noite eu vou meditar, vou sentar lá, vou botar uma música boa, vou procurar lá no YouTube e vou meditar. Aí eu sento lá, fico 2 minutos e já não quero mais. Não sirvo pra isso, não quero, não tenho paciência, né? E aí, né? Uma vez tu faz isso, tu não vai avançar mesmo, né? Então, nós precisamos investir nesse processo. Eu vou me propor a fazer todo esse melhoramento. Então, eu vou fazer isso constantemente, eu vou fazer isso de uma forma disciplinada, como nos diz Divaldo. 2 vezes por semana que seja, né? Não preciso fazer uma meditação, mas embora eu ache que seja uma forma excelente desse encontro conosco, mas não é a única forma. Nós podemos fazer de outra forma. Podemos procurar uma ajuda profissional, né? Uma pessoa que vai me conduzir por esse caminho. Se eu não consigo sozinho, não tenho paciência, não tenho disciplina, o que quer que seja, né? Eu posso encontrar através de um templo religioso, da casa espírita, da igreja, de qualquer lugar em que eu me proponha a estudar o Evangelho, a estudar a vida de Jesus, a entender como é um ser mais iluminado, um ser de luz, para que eu possa me basear nele. É claro que não tem como. Hoje eu resolvo isso e amanhã eu acordei um ser iluminado, fazendo o bem, tendo paciência, ouvindo. É um processo, né? E eu vejo que as pessoas querem tudo para ontem. Não existe, né? É um caminho, é um investimento que temos que fazer para que isso aconteça, né? Aquele exame diário de consciência é a conversa da nossa consciência com a nossa alma. Vamos fazer essa conversa, esse diálogo, né? Afinal, para que eu tô aqui? Qual que é o meu propósito? Qual que é o sentido da minha vida? O que eu quero para mim? Eu quero apenas trabalhar e juntar dinheiro e não quero me melhorar? Ok, é uma escolha que vai ter um preço lá na frente, mas é uma escolha. Cada um vai escolher o que fazer. Nós temos aí o livre-arbítrio. Então, trabalhar é importante, lógico que é. É a garantia do nosso sustento. Nós temos as condições para que a gente possa crescer,
se desenvolver. Mas não é só isso. Precisamos de paciência. Não tem como avançar de uma hora para outra. É um caminho. Às vezes é um pouco longo, sim, mas é possível. Então nós temos aí algumas formas de fazer esse mergulho interior, né? Meditação, terapia, templos religiosos, estudo do evangelho, essa conversa, né? Diante do espelho. Mas tudo exige disciplina, não tem como. Nós queremos fazer isso uma vez e achar que está resolvido. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. Mas o que todas essas formas de autoconhecimento têm em comum? É a coragem de encarar-se. Nós precisamos ter coragem de nos desnudar daquilo que temos vergonha de admitir para nós mesmos. Mas eu vou dizer uma coisa, não há como se conhecer bem tendo vergonha de si mesmo. Por isso a coragem é fundamental. É como se colocássemos mesmo um espelho, como diz o Divaldo Franco, mas diante da nossa alma, para que mostre todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todas as nossas imperfeições, a nossa feiura interior que ninguém vê. Porque nós, enquanto vivemos em sociedade muitas vezes, criamos aí uma persona, né? Desenvolvemos algumas máscaras sociais, porque eu preciso estar bem para trabalhar, eu preciso estar bem diante dos meus amigos, minha mãe não pode saber que eu não estou bem, que eu estou triste, e vamos desenvolvendo essas máscaras, né? Sociais. Mas nós temos coragem de admitir para nós os nossos erros, as nossas imperfeições? Nós precisamos ter coragem. Por isso, esse convite do autoconhecimento tem que ser feito da nossa consciência para a nossa alma. Somos nós que temos que dar esse passo. E a resposta, qual que é a resposta que tem que ser nossa para nós mesmos? Sim, estou disposto a encarar-me como sou. Assim, eu vou identificando qual é a tendência do meu caráter. Porque, de novo, não há mudança possível sem o desejo de expor para si mesmo o que de mais feio nós temos dentro de nós e que nós sabemos que nós temos. A pandemia trouxe algumas formas de trabalho fantásticas, né, para muitas pessoas. Não só formas de trabalho, como informações, né, mesmo grupos de meditação, que tem inúmeros. Então, assim, se eu quero começar a fazer meditação, é muito fácil hoje. Tem inúmeros grupos aí fantásticos, gratuitos. Então, assim, se a gente fala, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condições, mas não precisa, né? Tem formas, assim, muito boas de conseguirmos fazer isso. Mas, por exemplo, para mim, para o meu trabalho, eu pude alcançar muito mais pessoas. E o que eu queria compartilhar com vocês? Eu tenho uma paciente de outra cidade, né? Eu trabalho com ela de forma online. E ela já tinha feito análise presencial por 2 anos. E aí era a nossa terceira sessão e ela me trouxe uma questão importante para a vida dela. E ela me disse o seguinte, que eu fiquei pensando muito nisso. Assim. Ela disse assim, o que eu te falei hoje, eu não tinha falado nem para Deus. Apesar de nós aqui, sabemos que Deus já sabia o que se passava ali dentro. Mas ela me falou isso, ela pôde falar isso. E quando ela falou isso, ela se ouviu. Né? Olha que importante que é a gente falar, né? A gente transformar em palavras o que a gente sente. E aí a gente pode analisar algumas coisas dessa fala dela. Né? Havia ali algum desejo interno que possibilitou que ela tivesse essa coragem e pudesse falar. Disse, Deus já sabia o que se passava ali, mas Deus, nós sabemos, Ele quer que a gente possa se abrir com Ele. Ele quer que eu fale com Ele. Ele quer ouvir de mim o que eu tenho a dizer. Então, não basta eu pensar, eu preciso falar, eu preciso me desnudar mesmo diante de Deus, fazendo nas minhas preces, conversar como se eu conversasse com um amigo, com um pai, com uma mãe, com um familiar, né? E dizer das minhas dificuldades. Assim eu vou conseguindo caminhar. Numa passagem do Evangelho, sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em realizar a reforma íntima,
os espíritos nos dizem algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Segundo a ideia muito falsa de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Então aí nós vemos o quê? Uma preguiça, né? Uma preguiça de investir. Eu nasci assim e vou morrer assim. É assim, por exemplo, que o indivíduo inclinado à cólera quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Né? O que é o temperamento? Aquilo que a gente nasce com. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do quê? Do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Certamente que há temperamentos que se prestam mais que os outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí esteja a causa principal da cólera, e convencei-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nenhuma ação sobre esse corpo, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem vontade firme para isso. E o que os espíritos estão nos dizendo aqui? Que se temos o desejo e a vontade, é possível, mas isso é do espírito e não do corpo. A experiência não vos mostra, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade? Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso. Que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, a lei do progresso não existiria para o homem. Então, assim vamos vendo o que os espíritos já nos diziam, sempre nos disseram, sobre a importância dessa reforma, desse autoconhecimento e de nos entendermos de verdade. Eu gosto muito de poesia. E esses dias eu descobri um poeta que escreve tão belamente e eu quero partilhar com vocês uma poesia sobre os sentimentos. Por que eu resolvi trazer essa poesia? Porque eu fiquei pensando sobre o verbo sentir. E nós sentimos tudo. Nós não sentimos só felicidade, nós sentimos também tristeza, nós sentimos também angústia, nós sentimos também ansiedade. E quando nós nos permitimos sentir tudo, nós começamos a nos tornar bem resolvidos, não mascarando os sentimentos adversos. Nós temos que acolher esses sentimentos para poder, então, começar a olhar a vida com outros olhos. O nome dessa poesia se chama O Homem que Comia Arco-Íris. Da equipe médica à família, todos estranharam a cor dos olhos do bebê, que viera ao mundo com um amarelo e outro violeta. O par de olhos causou espanto e medo, até mesmo na mãe, que batizou o filho de Jacinto. Não podiam determinar, contudo, que Jacinto tinha olhos coloridos. Sabiam apenas que seus olhos não eram cinzas, como os de todos os demais. Nascido em uma cidade em que ninguém enxergava a cor, foi Jacinto que descobriu, ainda criança, o nome das cores dos seus olhos. Na escola, nunca fora Jacinto. Ganhou o apelido de Caolho logo no primeiro dia de aula. Foi assim por toda a vida. Sofria por ter olhos diferentes. Sentia-se isolado, como um erro gramatical num livro de português.
Percebeu que a tristeza tomara conta do seu espírito quando seus olhos começaram a desbotar. Decidiu, então, consultar o Dr. Onyx, um velho psiquiatra da cidade. Desde pequeno, Jacinto batizou seus sentimentos com nomes de cores, pois era assim que ele sentia a vida. Essa ruptura epistemológica o deixou ainda mais sozinho, porque não havia quem entendesse o seu ponto de vista. Conte-me, Jacinto, como se sente? Perguntou o Dr. Onyx, dono de olhos petrificados. Doutor, tem dias que estou mais alaranjado. Pela manhã um pouco mais claro e vou escurecendo ao longo do dia. Há dias que acordo azul. No almoço estou lilás e antes de dormir, roxo. Nos bons dias amanheço vermelho, passo pelo rosa e chego do trabalho esverdeado. Ao final da consulta, recebeu um diagnóstico de transtorno dissociativo coloritivo. Voltando para casa, parou no pequeno jardim que ficava no quintal da paróquia, para ver as margaridas, que o padre ensinava a serem brancas e cinzas. Uma mulher colhia algumas e, quando se sentou, começou a comer pétala por pétala, com deleite. Ela brilhava toda amarelada e Jacinto sentiu inveja da sua cor. Há tempos ele não coloria daquela forma. Foi a primeira vez, entretanto, que não se sentiu sozinho. Quando seus olhos se cruzaram, Jacinto percebeu que os olhos da mulher eram dois jardins. Entendeu, então, o motivo do seu desbotamento. Daquele dia em diante, nunca faltou flores nem arco-íris na mesa deles. Podemos tirar vários ensinamentos dessa pequena historinha, mas eu vou pincelar alguns deles aqui. Primeiro, por que me encantei tanto com a forma como ele fala sobre os sentimentos? Porque podemos começar com o esforço de entendermos os nossos sentimentos, denominando-os da forma que quisermos, mas que saibamos o que sentimos. Se quisermos dar o nome de cores, que seja. Segundo, não devemos olhar para as coisas através dos olhos dos outros. Além de cada um ver a partir do seu ponto de vista, devemos questionar o que nos dizem sempre. Afinal, sou o que sinto e não o que o outro sente. Nós aqui, enquanto espíritas, sabemos a importância de uma fé raciocinada, de questionarmos o que estudamos, de questionarmos o que lemos. Terceiro, Jacinto pôde entender o porquê se sentia dessa ou daquela forma. Pôde entender por que enxergava as cores da forma como enxergava e passou a investir nesse mundo colorido que fazia sentido para ele. A vida em cores fazia sentido para ele. A vida em preto e branco e cinza não fazia. Quando ele entendeu o que tinha que fazer para voltar a enxergar colorido, ele passou a fazer. E quarto, Jacinto não desistiu de se entender. Ele buscou, ele foi atrás, ele procurou ajuda. Mesmo que a ajuda não tinha sido tão efetiva como ele esperava, no meio do caminho ele encontrou a resposta que ele procurava. Isso, para mim, diz o seguinte, que quando procuramos, encontramos a resposta. Pode ser que a gente encontre ela meio torto, mas a gente encontra. Inúmeros ensinamentos dessa coisa. Mas o que eu queria mesmo dizer, para fazer o encerramento, que possamos nos olhar sem medo, que possamos nos olhar com coragem, que possamos sentir os nossos sentimentos sem julgamentos, nos abrindo para nós mesmos e para Deus. Que possamos ver a vida com mais cor, para que a nossa vida tenha o sentido que quisermos dar a ela. Que o nosso eu interior possa ser lapidado, passo a passo, dia após dia, com persistência, com garra, com determinação, para que quando nos encontrarmos com a nossa essência, possamos identificá-la e dizer para nós mesmos: entendi o que eu preciso, o que eu tenho aqui dentro de mim e o que eu preciso para mudar. Ainda sou muito orgulhoso, sou muito invejoso, ou pouco, não sei. Ainda tenho tendências más com desejo de vingança. Ainda tenho dentro de mim desejos mundanos. E agora eu sei o que fazer, eu sei o caminho que tenho que tomar. Deus, me ajuda?
Deus, me aponta a direção. Deus, como faço para modificar isso que acho tão errado e que ainda tenho aqui dentro de mim? E assim, na sinceridade, na busca e no encontro, vamos de fato realizando a nossa reforma íntima e vamos progredindo.